mergulha em sua beleza, dissolvendo-se toda nele. Não sei descrever isso, porque escrevendo utilizo os sentidos. E aí, nessa união, os sentidos não atuam. Existe uma fusão de Deus e da alma. A alma é admitida num grau tão elevado na vida em Deus, que não é possível expressar isso com palavras. Quando a alma retorna à vida comum, vê que esta vida é bruma, neve, sonolento e desordenado por corpo. É como uma criancinha imobilizada, envolta em faixas. Em momentos assim, a alma somente recebe de Deus, porque ela por si só nada faz. Não faz o menor esforço. Deus realiza tudo nela. Todavia, quando a alma volta ao estado habitual, vê que não está em seu poder permanecer nessa união. E ainda que breves os momentos dessa união perdeu. A alma não pode permanecer muito tempo nesse estado de união com Deus, porque simplesmente se libertaria dos laços do corpo para sempre. Assim mesmo, ela é milagrosamente sustentada por Deus. Ele faz a alma conhecer claramente quanto a ama, como se apenas ela fosse objeto da sua predileção. A alma conhece tal coisa de maneira clara como que sem véu. Lança-se vigorosamente para Deus, mas sente-se criança. Ela sabe que isso não está em seu poder. Por isso Deus desce até ela e une-se com ela de uma maneira. Aqui tenho que me calar, porque o que a alma está vivendo não sei descrever. E aqui Santa Faustina, ela já vem falar coincidentemente do que o Evangelho de hoje vai falar, da união verdadeira da alma com Deus. Santa Faustina, ela chegou num grau tão elevado de união com Deus. E união essa que não foi do dia para a noite, mas que foi regrada, que foi buscada incansavelmente. Onde ela agora sentia essa união espiritual, a tal ponto que ela tenta descrever e não consegue. Porque Deus, ele é espírito. E, feito uma série falada, Deus, ele procura adoradores. E Jesus, ele disse isso para a mulher no poço de Jacó. Eis que é chegada a hora dos verdadeiros adoradores, adorarem em espírito, em verdade. Quem adora Deus em espírito, por mais que passe por dificuldades, Deus, hora ou outra, envia consolações divinas. E essas consolações divinas, elas enchem a alma. A tal ponto que a alma, ela sente tanta alegria em estar na presença de Deus, que se Deus não a mantivesse a alma no corpo, ela não conseguiria voltar a si. É como que o êxtase que Santa Teresa d'Ávila tinha, que ora estava fazendo alguma coisa e entrava em êxtase em oração, e passava horas e horas em êxtase. Mesmo êxtase que passava São João da Cruz quando andava por entre os campos meditando. E os monges iam ver, ele estava em êxtase, como se o mundo tivesse parado ao seu redor e só a alma estivesse unida com Deus. E essa união que Deus, ele quer para todos nós no dia de hoje. Por isso, como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de busca por Deus? Porque não é do dia para a noite que se conquista essa união de dependência total de Deus. Porque Santa Faustina, ela descreve que ela se sentia-se como criança. E eu já parafraseando o que Santa Teresinha do Menino Jesus diz, que ela queria ser como criança nos braços do Criador. E nós, quando nos colocamos nos braços de Deus como criança, Ele dá tudo para nós. E a criança, ela depende do Pai, ela não faz nada sem o Pai. Por isso, uma alma que está unida a Deus é como uma criança, em tudo dependente. Tudo dependente. Ela sabe que não vai conseguir fazer nada se Deus assim não ajudar. Santa Faustina e Santa Teresinha entenderam isso. Eram dependentes de Deus a tal ponto de se colocarem, assim como Jesus falou: quem não for igual a uma criancinha não poderá entrar no reino dos céus. Por isso, hoje vamos nos colocar como criança nos braços de Deus, para que nós possamos nos unir espiritualmente
Porque assim como o corpo necessita do alimento diário, a nossa alma necessita da união diária de Deus, por meio do quê? Da oração, dos sacramentos, da palavra, que agora nós vamos também ler. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Amados irmãos, hoje, de maneira bem breve, mas direta, Deus ele tem algo a nos falar. Hoje, de modo especial, ele vem falar com todos nós que já tivemos um encontro com ele. E esse encontro, desde o mais simples até o mais profundo, mas que nós chegamos a ouvir a palavra de Deus em algum momento, por algum lugar, por alguma pessoa. Porque a palavra de Deus, ela necessita dar frutos. E para ela dar frutos na nossa vida, nós temos que também fazer a nossa parte. Porque existe aquele que lança a semente, mas também existe aquele que cuida da semente. Então a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela é uma semente atirada no campo do nosso coração. Mas para que ela dê frutos, nós temos que zelar. Assim como um jardim, que para que as flores fiquem belas, nós temos que todos os dias colocar água, adubar quando necessário, tirar as folhas velhas e cuidando. Assim também é a nossa vida. É o nosso coração ao ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela causa um confronto com a nossa realidade. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor, quando Deus ele fala ao nosso coração por meio da sua palavra, ele mostra em tudo que nossa vida está errada. E por consequência nós temos duas escolhas: mudar ou permanecer na mesma coisa. Porém, Deus ele vem ao nosso encontro. Ele nos revela o que está de errado em nós por meio da sua palavra, porque ele quer uma coisa: ele quer a nossa conversão. Quando Jesus ele revelou, ainda voltando ao poço de Jacó, os pecados que aquela mulher tinha cometido e a situação que ela estava vivendo, é porque ele queria curar o coração dela. Ele queria reescrever uma nova história na vida dela. Ele queria mostrar para ela que todo o tempo ela estava gastando a sua vida com uma coisa inútil. Então Deus, ele quando nos encontra, quando ele tem um encontro conosco por meio da sua palavra, ele pede também que nós em nosso coração não só sejamos ouvintes, mas também propagadores da palavra. Não só apenas ouvintes, mas também imitadores da palavra. Não só apenas ouvintes, mas praticantes. E o Evangelho hoje ele é bem claro quando ele relata e repete as palavras.
aquele que põe em prática a vontade do meu Pai. Nem todo aquele que diz sim ao Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que põe em prática. E Jesus ele repete novamente no versículo seguinte: por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática. Então veja que esse as põe em prática, Jesus ele quer dar uma ênfase. Jesus ele quer chamar a atenção para isso, porque Jesus, quando ele pregava, algumas pessoas ouviam e iam embora. Outras pessoas ouviam, mas queriam apenas os milagres. Mas também tinha outras pessoas que ouviam as pregações de Jesus e diziam: Senhor, eu quero te seguir. Senhor, eu quero ficar contigo. Eu lembro quando, em uma passagem do Evangelho, Jesus liberta um possesso. E Jesus manda aquele possesso ir embora, voltar para a sua casa, voltar para os seus afazeres. Mas aquele homem, depois de liberto, ele quer seguir Jesus. E Jesus diz: não, volte para a sua casa. E ele volta proclamando as maravilhas. Aquele homem não queria simplesmente, depois de ser curado, ir embora. Ele queria permanecer com Jesus, porque ele viu que Jesus era o melhor. Jesus ele tinha algo mais para oferecer do que aquela libertação do demônio. Então Jesus ele quer que nós apenas não sejamos apenas ouvintes, porque ouvir a palavra de Deus é muito fácil. Você está aí do outro lado, você está ouvindo a palavra de Deus. Mas mais do que ouvir, Jesus quer que você ponha em prática o que você está ouvindo. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. Nem todo aquele que cura, que realiza curas, que dá palavras de ciências, entrará no reino dos céus. Se a vida não estiver condizente com o Evangelho. Se a vida não estiver condizente com o que Deus pede. Porque muitos vão querer agradar o mundo. Muitos vão querer agradar os homens. Mas antes de tudo, nós temos apenas que agradar a Deus, temer a Deus. E nós devemos ser reflexo de Deus para os nossos irmãos. Então aquele homem que ouve a palavra de Deus e as põe em prática, ele é semelhante, olha a comparação que Jesus faz. Aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha, onde vem o vento, onde vem a tempestade, mas não desmorona. Agora aquele que ouve a palavra de Deus e não as põe em prática, Jesus compara com aquele homem que construiu a casa sobre a areia. Quer um exemplo? Coloque alguma coisa perto na areia do mar. Quando a onda vem, aquela areia toda cede. E tudo que tiver ali vai vir. E quantas vezes a gente acaba errando? Porque em nossa vida nós esquecemos de construir sobre a rocha. E quem é essa rocha que Jesus repete 2 vezes? Essa rocha é Ele. Ele que é a pedra angular. Aquela pedra que foi rejeitada por aquelas pessoas do tempo de Jesus que o crucificaram. Mas que aqueles que aceitaram aquela pedra se mantiveram firmes. Quer um exemplo de pessoas que construíram a casa sobre a rocha? Os apóstolos. Os apóstolos construíram a casa sobre as rochas. Sobre a rocha que era Jesus. E quando vê a tribulação, quando vê a perseguição, quando vê a oportunidade de morrer por Jesus, eles não cederam. Eles se mantiveram firmes e deram a vida por Cristo. Então, às vezes na nossa vida, as coisas estão dando errado, é porque na hora de construir a casa, nós não olhamos o lugar. E sabe como é que nós olhamos o lugar? Quando nós dobramos o nosso joelho. Quando nós dizemos: Senhor, onde é que eu devo fazer? Como é que eu devo fazer? Quando eu devo fazer? De que maneira? E aí vem o que Nossa Senhora diz: fazem tudo o que Ele vos disser. Mas como você vai fazer tudo o que Deus te disser se você não para ouvir Deus? Como você vai construir a casa sobre a rocha se você não quer ouvir Jesus dizendo o que é que você tem que fazer? Então você vai como um cego andando. E alguma hora você pode até começar a andar e andar sem tropeçar, sem bater em nada.
E você pode achar que a sua vida está dando certo. Mas aí chega um momento que você se encontra perto do precipício. E atrás de você está o demônio para te empurrar e fazer você cair na cova. Por quê? Porque você não vigiou. Então o demônio ele vai te dando o caminho, vai te dando corda e você vai seguindo achando que você está tomando a decisão certa. Só que você já começou tomando a decisão errada, quando esqueceu de ouvir a Deus no início. Então vai ter uma hora assim que você vai cair. Mas assim como Jesus esteve diante daquela pecadora caída que ia ser apedrejada, e ele estendeu a mão para ela e disse: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Quando a gente erra e a gente perde a nossa casa, e essa casa muitas vezes são seus negócios, sua felicidade, às vezes até a sua família que está em ruínas, a sua saúde, porque a gente perde muitas vezes o nosso tempo, porque empregamos a nossa vida por coisas que não valiam a pena. E a gente cai. Às vezes no pecado, desmanchado no pecado. E Jesus estende novamente a mão. E nos convida a recomeçarmos a história de novo. Jesus ele escreve a nossa história com uma cruz. Porque é por meio da cruz, é por meio do sofrimento que ele vai escrevendo a nossa história. Porque só existe ressurreição se tiver cruz. Então a gente vai muitas vezes errar por não consultar a Deus. Mas por meio desses erros nós vamos também aprender que em tudo nós devemos confiar e buscar ouvir a voz de Deus. E depois de passar por tanta cruz, vai chegar o momento da ressurreição. Talvez hoje você esteja passando pela cruz. Talvez hoje você esteja passando pela tribulação, pela dificuldade, porque você não construiu a casa sobre a rocha, você construiu sobre a areia. O demônio veio e lançou fora, derrubou tudo. Mas hoje é o momento de você renovar com Deus a sua aliança, essa aliança de amor, esse mesmo amor, essa mesma união que Santa Faustina relatou no diário. É hora de você também começar. Hoje você firmar o propósito: Senhor, eu quero construir e edificar sobre a rocha que és tu. Eu quero, Senhor, me manter firme, por mesmo que os ventos batam, mesmo que a tristeza venha, mesmo que o demônio persiga, mesmo que as pessoas me caluniem, eu quero me manter firme. Porque no momento certo, quando a tempestade passar, quando o céu se abrir, a chuva da graça de Deus, a chuva da luz divina virá, iluminará e realizará milagres. Nesse momento, nós vamos rezar para encerrar. Que você agora possa lembrar de todas as vezes, de todas as decisões que você já tomou e que tomou errado. Porque você não ouviu a voz de Deus. Porque você não parou nem para perguntar: Senhor, o que eu faço? Senhor, me dá um sinal. E que hoje você possa pedir perdão por isso. E firmar o propósito com Deus de pôr em prática tudo o que Ele ensinou. Porque não basta apenas ouvir as palavras de Jesus, mas pôr em prática. Analise sua vida também neste momento de oração. E veja se você está colocando em prática tudo o que você vem aprendendo com cada live, com cada partilha do Evangelho. E tudo que Jesus vem dizendo para você por meio do Santo Evangelho. Será que a sua vida está dando glória a Deus? Ou será que sua vida está sendo motivo de escândalo para as pessoas? Quando as pessoas olham para a sua vida, elas veem que você está colocando em prática o que Jesus ensinou? Ou elas olham para a sua vida e elas veem que você está muito distante de fazer aquilo desse Deus que você tanto fala? Porque falar de Deus é bom, mas a nossa vida tem que falar mais de Deus do que a nossa própria vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá?
Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus. Quem Hoje é o dia de você impedirá? reconstruir a sua casa Quem sobre a impedirá? Hoje é o Quem dia de você arrepender-se dos seus pecados e impedirá? buscar a confissão. Agindo Deus. Hoje é o dia de você Quem voltar. impedirá? Quem impedirá? Nada vai te impedir. Quem impedirá? Porque é o próprio Deus que te chama novamente. Agindo Deus. Agora a ouvir Quem impedirá? e tomar as decisões. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Quem impedirá? Quem impedirá? Vá cantando isso com fé. Quem Vá cantando isso em impedirá? louvor a Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Porque mesmo que o demônio Quem tente, ele não vai conseguir. Quem Mesmo impedirá? que ele tente derrubar a casa se estiver sobre a rocha, nada Agindo vai derrubar. Deus, quem impedirá? Estaremos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.